Dizem que um olhar pode mudar tudo, e naquela manhã ele mudaria o destino de um homem. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. No alto de um prédio envidraçado em São Paulo, Eduardo Nogueira ajeitou a gravata com as mãos trêmulas. Analista sênior de dados, ele estava prestes a apresentar o relatório mais importante de sua carreira. Do outro lado da mesa, a CEO, Helena Vasconcelos, observava em silêncio. Seu olhar firme atravessava o ar como lâmina, e Eduardo sentiu o peso disso antes mesmo de começar a falar. As luzes frias da sala refletiam nos rostos atentos dos executivos. Ele respirou fundo e iniciou a apresentação, tentando ignorar a sensação de estar sendo testado. As palavras saíam medidas, o tom seguro, mas um erro sutil no gráfico acendeu o estopim. Helena inclinou-se para a frente, apoiando as mãos sobre a mesa. "Está me dizendo que errou os números do trimestre?" A voz dela soou baixa, mas cortante. Eduardo tentou explicar, apontando para o gráfico, mas o olhar dela já havia se transformado. Era o tipo de olhar que decide destinos. "Me olhe nos olhos e repita isso", disse ela. Ele obedeceu, e naquele instante algo se quebrou entre os dois. "Pode considerar este o seu último dia aqui." A sala mergulhou num silêncio denso. Eduardo ficou parado, sem saber se respirava ou implodia. Lá fora, o céu de São Paulo começava a escurecer, mesmo sendo manhã. Ele ainda não sabia, mas aquele olhar, o mesmo que o demitia, seria também o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Eduardo deixou a sala sem olhar para trás. As portas de vidro se fecharam atrás dele com um som seco que pareceu ecoar dentro do peito. O corredor estava cheio de gente, mas ele se sentia sozinho, como se tivesse sido apagado da existência. A cada passo, o som de seus sapatos contra o piso frio parecia um lembrete cruel do que acabara de perder. Do lado de fora, a cidade fervilhava, os carros buzinavam, os arranha-céus refletiam a manhã acinzentada, e ele, no meio de tudo, sentia o mundo ruir. Pegou o celular no bolso, as mãos tremendo, e abriu a tela bloqueada por segundos antes de conseguir discar o número de casa. "Alô?" A voz de Dona Zuleide, a cuidadora de sua filha, surgiu suave, mas tensa. "Zuleide, como está a Ana?" perguntou, a voz rouca, como se engolisse pedras. "Ela passou mal de novo, doutor. A febre subiu e ela está bem fraquinha. Eu já estou levando para o hospital." Eduardo encostou na parede mais próxima. O mundo pareceu girar. Ana, sua filha, era tudo o que ele tinha. Desde que perdera a esposa para um aneurisma repentino, a menina era a única razão que o fazia levantar todos os dias. E agora, com o emprego perdido, até isso parecia ameaçado. "Eu estou indo para lá", murmurou, desligando antes que a voz falhasse. Saiu andando sem destino, apenas guiado pelo desespero. A chuva começou fina, depois engrossou. Não se importou. Os pingos se misturavam ao suor e às lágrimas que ele tentava esconder. Pegou um ônibus qualquer, o primeiro que passou. Sentou-se na janela, olhando a cidade correr do lado de fora como se estivesse em outro mundo. Dentro dele, tudo era ruído. O olhar de Helena, a frase cortante, a voz fria que o havia dispensado. E a lembrança da filha frágil em um leito de hospital. Chegou ao pronto-socorro pouco mais de 1 hora depois. Entrou apressado, com o coração batendo no ritmo da urgência. Encontrou Dona Zuleide sentada no banco da recepção, o rosto preocupado. "Ela está lá dentro, fizeram um exame de sangue e estão monitorando", disse a mulher levantando-se. "Ela ficou perguntando por você." Eduardo respirou fundo, tentando conter o tremor nas mãos. Caminhou até a porta e viu a menina através do vidro. O rostinho pálido, os olhos fechados, os fios de cabelo espalhados no travesseiro. Aproximou-se devagar e segurou a pequena mão dela, fria, quase sem força. "Papai tá aqui, meu amor. Tô aqui, tá?" Sussurrou com a voz embargada. Por alguns minutos esqueceu o mundo,
Esqueceu a demissão, o futuro incerto, o olhar gélido da mulher que o havia dispensado. Tudo o que existia era aquele pequeno corpo lutando contra algo que ele não podia controlar. Uma médica entrou na sala, ajeitando o jaleco. "O senhor é o pai da Ana?" perguntou. Ele assentiu. "Ela precisa de um medicamento que não temos no estoque agora, mas vamos tentar conseguir até o fim do dia. Está em falta nos hospitais públicos." Eduardo engoliu seco. "E se eu comprar por fora?" "Pode, mas é caro", respondeu a médica, sem rodeios. "Mais de R$ 5.000 a dose." A palavra 5.000 ficou ecoando na cabeça dele como uma sentença. Olhou para a filha e depois para as próprias mãos, como se pudesse arrancar dali alguma solução. Saiu da sala cambaleando. Na recepção, sentou-se no banco e encarou o chão. Tinha alguns poucos reais na carteira, talvez o suficiente para o táxi de volta. A mente girava em espirais. Demitido, contas atrasadas, aluguel, remédio, tudo de uma vez. Zuleide se aproximou, colocou a mão em seu ombro. "O que foi, seu Eduardo?" Ele ergueu os olhos vermelhos. "Eu perdi o emprego hoje, Zuleide, e o remédio da Ana custa mais do que tudo o que eu tenho." Ela se calou, apertando o ombro dele com delicadeza. "A gente vai dar um jeito." Mas Eduardo sabia que não era tão simples. O "a gente vai dar um jeito" era bonito de ouvir, mas vazio quando o desespero já havia se instalado. Enquanto observava a chuva cair lá fora, sentiu a alma pesar. Lembrou-se de Helena novamente, não pela raiva, mas por uma sensação estranha de injustiça. Uma parte dele queria gritar, outra apenas desaparecer. Pegou o celular, abriu o aplicativo de banco. O saldo piscou na tela. 212,47 Fechou os olhos, inspirou fundo e disse em voz baixa: "Eu não posso perder ela também." E naquele instante, no meio da dor, um lampejo de decisão começou a nascer. Ele ainda não sabia como, mas encontraria um jeito. Porque quando tudo desaba, é o amor que decide o que sobrevive. A madrugada se arrastava dentro do hospital. O ar cheirava a antisséptico e silêncio. Eduardo permanecia sentado ao lado da cama de Ana, o rosto cansado, os olhos vermelhos. As luzes brancas deixavam o quarto frio, e a cada bip do monitor ele se lembrava do quanto o tempo podia ser cruel. Não havia dormido 1 minuto sequer. De vez em quando, a menina se mexia, murmurava algo entre sonhos e febre, e ele apertava a mão dela com força, como se aquele gesto pudesse impedir o mundo de desabar de vez. Quando o relógio marcou 6 horas, ele se levantou devagar e foi até o corredor. Precisava de ar, precisava pensar. Pegou o celular, abriu o e-mail e viu o aviso de desligamento oficial da empresa. Sem aviso prévio, sem bônus, sem nada. Apenas um texto impessoal informando que a demissão seria por quebra de conduta. A expressão o feriu mais do que qualquer frase dita por Helena. Quebra de conduta. Como se olhar alguém nos olhos fosse um crime. Encostou-se na parede, o corpo pesado, o peito comprimido. Por um instante pensou em ligar para ela, tentar explicar, mas sabia que seria inútil. O orgulho dela era feito de concreto e ele era apenas mais um número no relatório de recursos humanos. Voltou para o quarto. Dona Zuleide havia dormido em uma cadeira. Ana ainda dormia. Sentou-se de novo, tentando calcular mentalmente o valor do remédio, o aluguel, o transporte. Não havia nada que fechasse essa conta. A cabeça latejava e uma ideia começou a martelar. Precisava vender algo. Lembrou do carro, um modelo antigo, quitado há poucos meses. Era o único bem que restava. Pegou o celular e fez o anúncio num site de vendas. "Venda urgente", escreveu no título. Em menos de 1 hora, começaram as mensagens. Um homem se interessou. Queria ver o veículo ainda naquela manhã. Eduardo combinou o encontro, desceu as escadas do hospital, com a sensação de estar deixando parte de si para trás. O céu ainda estava cinza quando ele entregou as chaves.
O comprador, apressado, contou o dinheiro ali mesmo, sem olhar muito. 4.000 reais em notas amassadas. Eduardo agradeceu e ficou parado, observando o carro se afastar. Sentiu como se uma parte da sua história tivesse ido embora junto. Voltou ao hospital a pé, com o dinheiro no bolso e a cabeça cheia de medo. Entregou tudo na farmácia conveniada e pediu o remédio. O atendente olhou desconfiado, avisou que só chegaria no dia seguinte. Ele apenas assentiu. Quando retornou ao quarto, Ana estava acordada, fraca, mas sorrindo. "Papai, você trouxe meu suco?" perguntou com a voz doce. Eduardo se abaixou, segurou o rosto dela e sorriu de volta. "Vou trazer o melhor suco que já tomou, meu amor. Só preciso resolver umas coisas antes." Ela fechou os olhos, satisfeita, e voltou a dormir. Foi nesse instante que ouviu alguém chamar seu nome no corredor. "Senhor Eduardo!" Era a médica. "Precisamos conversar." Seguiu-a até uma pequena sala de reuniões. Ela explicou que o estado de Ana exigia acompanhamento contínuo e que o medicamento era apenas o primeiro passo. "O tratamento é longo e o plano de saúde não cobre tudo", disse com um tom de pena contida. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. "Eu entendo", respondeu por fim, mesmo sem entender nada. Quando saiu da sala, o sol começava a surgir pela janela alta. A claridade o atingiu como um golpe. Estava exausto, mas não podia cair. Não ainda. Pegou o celular e viu dezenas de mensagens de colegas do trabalho. Alguns perguntavam o que havia acontecido, outros apenas mandavam emojis de lamento. Nenhum oferecia ajuda de verdade. Foi até o banheiro, lavou o rosto e se encarou no espelho. O reflexo era o de um homem esgotado, com a barba por fazer e os olhos fundos. Passou as mãos pelo cabelo e respirou fundo. Sabia que precisava ir até a empresa para tentar, de algum modo, reverter aquilo. A esperança era frágil, mas era o que restava. Saiu do hospital pouco depois das 9. A caminhada até a estação de metrô pareceu interminável. O vento frio batia no rosto e o barulho da cidade o fazia sentir-se menor. Quando chegou ao prédio da empresa, as portas giratórias pareciam mais imponentes do que nunca. Subiu ao 202º andar, onde tudo havia desmoronado. O segurança o olhou com desconfiança, mas permitiu a entrada. Helena estava lá, sentada à mesa de sempre, cercada por papéis e pela mesma expressão de quem nunca perde o controle. Eduardo parou diante dela, o coração acelerado. "Eu preciso conversar com você", disse, com a voz firme. Ela levantou os olhos sem emoção. "Não há nada para conversar, Sr. Nogueira. A decisão foi tomada." "Eu perdi meu emprego por causa de um mal-entendido", insistiu ele. "E minha filha está no hospital. Eu só quero uma chance de me explicar." Por um instante, o olhar dela vacilou. Uma sombra de humanidade passou por seus olhos, mas logo desapareceu. "O senhor devia estar no hospital, então." Ela se levantou, encerrando a conversa. Eduardo sentiu o chão sumir. Ficou parado, sem forças, assistindo a mulher que havia destruído sua vida virar as costas com a mesma naturalidade de quem fecha um relatório. Saiu do prédio com a sensação de que o mundo havia ficado pequeno demais. Lá fora, o sol brilhava forte, mas para ele tudo continuava nublado. A queda não era só profissional. Era algo mais profundo, algo que o deixaria marcado para sempre. Eduardo desceu as escadas do prédio sem olhar para trás. O barulho do trânsito de São Paulo parecia distante, abafado por uma dor que o deixava surdo. O ar estava quente e pesado, o tipo de calor que gruda na pele e faz o tempo andar devagar. Caminhou sem rumo, atravessando a rua entre buzinas e olhares impacientes. Cada passo era um peso. Ele não sabia se estava indo em direção a algo ou apenas fugindo do próprio fracasso. Parou em frente a uma banca de jornal. A capa de um diário financeiro trazia o nome da empresa de Helena em letras garrafais. Lucros recordes no último trimestre. Sentiu o estômago embrulhar. Era como se o mundo zombasse dele.
Jogou a moeda que restava no bolso e comprou uma garrafa d'água, mais para ter o que segurar do que por sede. Encostou-se num poste, fechou os olhos e pensou em Ana. A imagem da filha sorrindo, mesmo doente, era o que ainda o mantinha de pé. Pegou o celular e abriu a tela. Nenhuma mensagem nova, nenhum sinal de esperança. Foi então que o telefone vibrou de repente. Um número desconhecido. Ele atendeu com a voz rouca. Alô? Do outro lado, uma voz firme, mas hesitante. Eduardo? É a Helena. Ele demorou a responder. Por um instante, pensou que estava ouvindo coisas. O que você quer? Perguntou, tentando esconder o cansaço. Preciso falar com você, disse ela. Pessoalmente. Houve um silêncio pesado. Eduardo olhou ao redor, desconfiado, como se o mundo pudesse escutar. Por quê? Porque talvez eu tenha cometido um erro, respondeu ela num tom mais baixo. Você pode me encontrar? Ele não sabia se devia aceitar. Parte dele queria gritar, desligar o telefone e nunca mais ouvir aquela voz. Outra parte, a mais racional, sabia que talvez fosse a única chance de conseguir ajuda para a filha. Respirou fundo. Onde? No hospital. Quero ver a sua filha, disse ela, antes que ele pudesse recusar. O coração dele acelerou. Não fazia sentido. Helena Vasconcelos, a mulher que o demitira sem piedade, queria ver sua filha. Ainda assim, ele foi. Quando chegou ao hospital, a tarde já caía. As luzes do corredor piscavam, refletindo o tom alaranjado do pôr do sol. Helena estava lá, parada, próximo à recepção, com o mesmo ar de quem estava acostumada a dar ordens, mas o olhar parecia outro. Trazia algo que ele ainda não tinha visto. Dúvida. Não imaginava que você viria, disse ele, mantendo certa distância. Eu não imaginava que sentiria necessidade de vir, respondeu ela, cruzando os braços. Depois que você saiu, fiquei pensando. Aquilo que aconteceu não parecia certo. Ele não respondeu. Apenas observou enquanto ela desviava os olhos para o chão. Helena respirou fundo e continuou. Eu fui dura demais, e talvez tenha deixado meu orgulho falar mais alto do que a razão. Eduardo não sabia se acreditava. O instinto dizia que era um jogo de consciência, mas a voz dela soava diferente, mais humana. Posso ver sua filha? Perguntou ela. Ele hesitou, mas acabou assentindo. Caminharam juntos até o quarto. Quando Helena entrou, Ana dormia. O pequeno corpo parecia ainda menor debaixo dos lençóis brancos. Helena se aproximou devagar, o salto fazendo um som discreto no piso frio. Ficou alguns segundos em silêncio, apenas observando. Ela é linda, murmurou. E muito frágil. Eduardo a olhou, tenso. Ela é tudo que eu tenho. Helena virou o rosto para ele. E você está sozinho nisso? Desde que a mãe dela se foi. Houve outro silêncio, aquele tipo de pausa que carrega mais verdade do que 1000 explicações. Helena tirou a bolsa do ombro, abriu e pegou um cartão. Eu conheço um médico, particular, um dos melhores. Posso conseguir uma consulta para amanhã cedo. Eduardo franziu a testa. Por quê? Porque é o certo a se fazer, disse ela, devolvendo o olhar. Não quero nada em troca. Ele ficou alguns segundos sem reação. O coração batia forte. Queria acreditar, mas algo dentro dele ainda resistia. E se eu disser que não posso pagar? Questionou. Eu não pedi para você pagar. A frase pairou no ar como uma confissão. Helena se virou, arrumou o cabelo e seguiu até a porta. Amanhã, 9 da manhã. Eu espero vocês lá. Quando ela saiu, Eduardo continuou parado. A imagem dela indo embora ficou gravada em sua mente. Pela primeira vez, ele não sabia se estava diante de uma inimiga ou de alguém que estava prestes a mudar o rumo de tudo. Eduardo passou a noite no hospital, pensando na conversa com Helena. Cada palavra dela voltava à mente como uma dúvida. Ele não sabia se devia confiar, mas também não podia se dar ao luxo de recusar ajuda. Às 6 da manhã, Ana acordou sorrindo, ainda fraca, mas com o brilho nos olhos que sempre o desarmava. Papai, você dormiu?
Perguntou com a voz suave. Só um pouquinho, respondeu ajeitando o lençol. Hoje temos uma consulta importante. É com aquela moça de ontem? Perguntou ela, inocente. Eduardo sorriu. Sim, é com ela. Quando saíram do hospital, o sol ainda nascia. O ar da manhã parecia leve, diferente. Pegaram um carro de aplicativo e seguiram até a clínica indicada por Helena. O prédio era moderno, de vidro espelhado, e o nome do médico estava gravado em letras prateadas na entrada. Dr. Augusto Moraes. Oncologia pediátrica. Eduardo sentiu o coração apertar. Era um dos mais renomados do país, impossível de pagar. Assim que chegaram, a recepcionista os recebeu com um sorriso gentil. O senhor é o pai da Ana? Perguntou. Sim, a consulta já está coberta. A senhora Helena Vasconcelos deixou tudo encaminhado. Eduardo ficou mudo por alguns segundos. Aquilo não parecia real. Sentou-se na sala de espera, segurando a mão da filha, tentando entender por que alguém como Helena, fria, distante, poderosa, estava fazendo aquilo. Pouco depois, ela chegou. Entrou apressada, vestida de branco, com o cabelo preso e expressão serena. Que bom que vocês vieram, disse, aproximando-se. O doutor é excelente. Ele vai cuidar bem dela. Você realmente não precisava... Começou Eduardo, mas ela o interrompeu com um gesto. Precisei sim. Às vezes a gente comete erros e só percebe quando já é tarde. O médico os chamou e a consulta durou mais de 1 hora. Augusto examinou Ana com cuidado, conversou com ela como quem conversa com um anjo pequeno e depois explicou o diagnóstico com calma. O caso dela é delicado, mas há tratamento. O importante é começar logo. E quanto vai custar tudo isso? Perguntou Eduardo aflito. O médico olhou para Helena antes de responder. Já está coberto. Como assim? Ela me ligou ontem à noite, respondeu Augusto. Disse que era uma prioridade pessoal. Eduardo olhou para Helena confuso. Por quê? Perguntou com a voz baixa. Porque posso, respondeu ela. E porque quero. Na saída, ele caminhava ao lado dela, ainda atordoado. Eu não entendo, Helena. Ontem você me demitiu, hoje paga o tratamento da minha filha. O que mudou? Talvez eu tenha me olhado no espelho, disse ela sem encará-lo. E não tenha gostado do que vi. Foram até uma cafeteria próxima. Sentaram-se frente a frente, separados por uma mesa pequena. O cheiro de café fresco preenchia o ar. Eduardo mexia na xícara sem beber, procurando as palavras certas. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só cuide dela, respondeu Helena. E me deixe ajudar. Ele ficou em silêncio, observando o semblante dela. Pela primeira vez, viu algo além da mulher de negócios que intimidava todos ao redor. Havia cansaço nos olhos, uma solidão discreta que ele reconhecia porque também a carregava. Você tem filhos? Perguntou sem pensar. Helena hesitou. Tive. Perdi antes de nascer. O silêncio se estendeu. E pela primeira vez Eduardo entendeu o que movia aquela mulher. Não era culpa, era falta. Uma ausência que nunca se preencheu. Nos dias seguintes, ela continuou ajudando. Ligava para o hospital, acompanhava as consultas, aparecia com brinquedos, frutas e até ajudava a organizar os papéis do convênio. Dona Zuleide passou a chamá-la de Doutora Helena. E Ana, com sua inocência doce, passou a chamá-la de Tia. Eduardo observava tudo à distância, dividido entre gratidão e confusão. A presença de Helena se tornara constante, mas ele não sabia se isso era um alívio ou um perigo. Certa noite, enquanto esperava o elevador, ela se aproximou. Não precisa me agradecer, disse antes que ele falasse. Eu só quero ver ela bem. E se eu disser que eu não sei como retribuir? Perguntou. Então prometa que não vai desistir dela. Respondeu Helena com firmeza. As portas do elevador se abriram e ela entrou. Antes de fechar, olhou para ele uma última vez. Às vezes, a gente só aprende a ser humano quando alguém nos obriga a sentir de novo. Eduardo ficou ali, parado,
observando as luzes se apagarem andar por andar. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que algo estava mudando, dentro dele e talvez dentro dela também. Os dias seguintes correram num ritmo silencioso. Eduardo passava horas no hospital, observando Ana melhorar lentamente, enquanto Helena surgia todas as tardes com o mesmo semblante calmo e a rotina de quem parecia já fazer parte daquele pequeno mundo. Às vezes, ela trazia livros para a menina, outras vezes frutas, brinquedos ou apenas companhia. Ana a esperava com ansiedade, chamando-a de tia Helena. Assim que a via entrar pela porta, o sorriso da filha iluminava o quarto, e Eduardo percebia que aquele gesto simples o desarmava mais do que gostaria. Naquela tarde, a luz do sol atravessava a janela e desenhava faixas douradas no chão. Eduardo lia um relatório antigo, tentando distrair a cabeça, quando ouviu a voz dela atrás de si. "Posso entrar?" perguntou Helena, com um meio sorriso. Ele virou-se. "Já entrou", respondeu num tom leve. Ela riu, e o som soou diferente do que ele lembrava da empresa, sem rigidez, sem frieza, apenas humano. Helena se aproximou e deixou uma sacola sobre a mesinha. "Trouxe o suco que ela gosta", disse, olhando para Ana. "E uns biscoitos de polvilho. Agora entendi por que ela te espera tanto", brincou Eduardo. Helena sentou-se na cadeira ao lado da cama. "Você devia descansar um pouco. Eu fico com ela um tempo." "Eu não consigo", respondeu. "Quando fecho os olhos, parece que o mundo desaba de novo." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse com a voz baixa: "Você é forte. Mas até os fortes precisam respirar." A conversa parou ali, como se qualquer palavra a mais pudesse quebrar o equilíbrio. Helena pegou o livro que estava na cabeceira e começou a ler para Ana, com uma delicadeza que surpreendeu até a enfermeira que passava pelo corredor. Eduardo observava de longe. A mulher que o demitira sem piedade agora lia histórias infantis como se tivesse nascido para isso. A imagem mexeu com ele de um jeito que preferia não admitir. Mais tarde, quando Ana adormeceu, Helena se levantou e foi até a janela. O céu estava pintado em tons de laranja e violeta. "Sabe", disse ela, olhando para fora, "eu não vim aqui só por compaixão." Eduardo franziu o senho. "Então por quê?" Ela hesitou, escolhendo as palavras. "Porque eu precisava me lembrar do que é importante. Eu passei anos achando que sucesso era o mesmo que felicidade, mas quando vi sua filha, percebi que estava errada." Ele não respondeu. As palavras dela ficaram presas no ar entre os dois. Era estranho ouvi-la falar daquela forma, sem o tom calculado, sem os muros de costume. "E você?" perguntou ela. "Como consegue continuar de pé?" Eduardo deu um leve sorriso, cansado. "Eu continuo por ela. Sempre por ela. Quando você tem alguém que depende de você, não dá para cair." Helena o observou com atenção. Deve ser bom ter um motivo tão puro assim. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando. Não havia tensão, apenas algo silencioso, difícil de definir. Um reconhecimento, talvez. Duas pessoas que, de jeitos diferentes, estavam tentando se reconstruir. Nos dias que vieram, aquela aproximação se tornou natural. Helena passou a aparecer também nas manhãs, levando relatórios para que Eduardo revisasse, como se tentasse devolvê-lo ao mundo do qual o arrancou. Ele aceitava por educação, mas aos poucos voltava a se sentir útil. Trabalhar, mesmo de forma improvisada, devolvia-lhe algo que julgava perdido: dignidade. Numa dessas manhãs, enquanto revisavam juntos um documento, Ana acordou e os encontrou lado a lado. "Vocês parecem amigos", disse sorrindo. Helena olhou para ela e respondeu: "Acho que somos sim." Eduardo se surpreendeu com a naturalidade da resposta. Amigos. A palavra soou simples, mas carregada de significado. Naquele mesmo dia, após o almoço, Helena o chamou para descer até a lanchonete do hospital. O ambiente era pequeno, iluminado por lâmpadas amareladas.
Pediram café e ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o som das conversas ao redor. Você sabe que não precisa continuar ajudando, disse ele, quebrando o silêncio. Já fez mais do que eu podia esperar. Eu não faço porque preciso, respondeu ela, olhando diretamente para ele. Faço porque quero. As palavras o deixaram sem resposta. Havia sinceridade demais no olhar dela para ser encenação. Quando voltaram para o quarto, Ana dormia profundamente. Helena ajeitou o cobertor sobre a menina e depois virou-se para Eduardo. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, disse ela, mas quero estar por perto. Ele assentiu, sem conseguir disfarçar o impacto. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que o chão sob seus pés não era mais tão instável. Do lado de fora, a noite caía devagar e a cidade acendia suas luzes. Dentro daquele quarto pequeno, algo diferente também começava a se acender. Não era piedade, nem gratidão. Era algo mais simples, mais verdadeiro. Um fio de conexão que nascia sem que nenhum dos dois precisasse dizer uma palavra. As semanas se passaram como um sopro silencioso. Ana reagia bem ao tratamento, e cada melhora era uma pequena vitória que Eduardo carregava no peito. O quarto do hospital, antes frio e impessoal, agora parecia mais um refúgio. Havia flores na janela, desenhos presos na parede e um perfume leve de lavanda que Helena sempre trazia. A presença dela se tornara constante, e ninguém mais estranhava. Para Ana, ela já fazia parte da família. Para Eduardo, era diferente e mais confuso. Ele tentava negar o que sentia, mas havia algo nos gestos dela que o desarmava. Quando ela chegava, o ambiente mudava. Quando falava baixo, escolhendo as palavras com cuidado, era impossível não ouvir o coração acelerando. Uma tarde chuvosa marcou a mudança que ele nunca teria coragem de prever. Helena entrou no quarto com o cabelo molhado e um guarda-chuva pingando no chão. Estava sem maquiagem, o que deixava o rosto mais humano, menos impenetrável. Ana dormia, e o som da chuva batendo na janela tornava o silêncio quase acolhedor. Eduardo levantou o olhar, surpreso. Você veio mesmo com esse tempo? Perguntou. Eu prometi que viria, respondeu ela, tirando o casaco e pendurando na cadeira. E eu não costumo faltar às minhas promessas. Ele sorriu de leve. Isso eu já percebi. Por um tempo, ficaram apenas observando Ana dormir. Helena se aproximou e ajeitou o travesseiro da menina com delicadeza. O gesto simples fez Eduardo lembrar da esposa, do modo como ela fazia o mesmo antes das crises de febre da filha. Aquilo o atingiu em cheio. Ela tem sorte de ter você, disse Helena olhando para a menina. Eduardo desviou o olhar. Eu é que tenho sorte de ainda ter ela. Depois que perdi a mãe dela, achei que não ia dar conta. Helena sentou-se, olhando para ele com atenção. E como foi perder alguém assim? Ele respirou fundo, como quem busca coragem dentro do próprio ar. A pior parte não é o momento da perda, é o depois. A rotina continua, as pessoas voltam aos seus dias, mas você fica preso num tempo que não anda. Ela o ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ele parou de falar, ela ainda ficou olhando por alguns segundos, com os olhos marejados. Eu também perdi alguém, disse, num tom quase sussurrado. Eduardo levantou o olhar, curioso. Helena encarava o chão. Eu estava grávida. 3 meses. Era um menino. Tive uma complicação e ele não resistiu. O ar pareceu sumir do quarto. Eduardo não soube o que dizer. Apenas se aproximou um pouco mais, tentando encontrar um gesto que não soasse invasivo. Eu sinto muito, disse com sinceridade. Helena assentiu devagar. Depois disso, eu me tranquei no trabalho. Era mais fácil lidar com números do que com sentimentos. A empresa me dava controle. Lá, eu podia decidir tudo, menos o que sentia. A confissão o tocou profundamente. Pela primeira vez, viu Helena despida do poder, do nome e da imagem que todos temiam.
Diante dele estava apenas uma mulher tentando não desmoronar. "E é por isso que está ajudando Ana?" perguntou com cuidado. Ela respirou fundo. Talvez seja uma forma de tentar consertar algo dentro de mim." Eduardo ficou em silêncio. A chuva lá fora aumentou, e por um instante o som parecia preencher tudo o que não precisava ser dito. Ele se levantou, foi até a janela e ficou olhando o vidro embaçado. "A vida é estranha", disse ele. "Junta pessoas que jamais se encontrariam se não fosse pela dor." Helena se levantou e foi até ele. Ficaram lado a lado, observando a cidade borrada pela chuva. "Às vezes, é o único jeito de fazer a gente parar e olhar de verdade", respondeu ela, com a voz suave. Eduardo virou o rosto e a olhou. Os olhos dela estavam úmidos, mas firmes. A distância entre os dois parecia menor do que nunca. Ele sentiu vontade de dizer algo, mas o olhar dela já dizia tudo. Ficaram ali, imóveis, como se o tempo tivesse esquecido de passar. Ana se mexeu na cama e murmurou o nome do pai. Eduardo se afastou devagar e foi até ela. Helena observava em silêncio o gesto terno com que ele segurava a mão da filha. Havia algo naquele homem que ela invejava. Uma capacidade rara de amar, mesmo depois de tanto perder. Quando deixou o quarto, já era noite. Antes de sair, olhou para trás. Eduardo ainda estava ao lado da filha, e aquele quadro simples e verdadeiro ficou gravado em sua mente. Pela primeira vez, Helena sentiu que algo nela realmente havia mudado. Não por arrependimento, mas por sentir de novo o que há muito tempo tinha esquecido. Os dias seguintes vieram com uma calma estranha. Ana já não tinha febre, voltava a sorrir e pedia para passear pelos corredores do hospital. Eduardo se sentia aliviado, mas também dividido. Quanto mais via Helena, mais percebia que algo mudava dentro dele, e essa sensação o assustava. Não era apenas gratidão. Era algo que crescia em silêncio, feito semente em terra fértil. Helena, por outro lado, parecia evitar qualquer aproximação além do necessário. Chegava cedo, falava pouco e se dedicava inteiramente à menina. Mas o olhar que trocava com Eduardo entregava o que nenhum dos dois ousava dizer. Certa manhã, o médico anunciou que Ana poderia receber alta em poucos dias. A notícia encheu o quarto de alegria. Helena estava lá quando ouviu e sorriu de um jeito que Eduardo nunca tinha visto antes. Era um sorriso leve, sincero, sem o peso do mundo empresarial. Ana bateu palmas, abraçou o pai e, no impulso, também abraçou Helena. "Eu quero que a senhora venha na minha casa quando eu sair daqui", disse a menina, com os olhos brilhando. Helena olhou para Eduardo, hesitando, mas acabou respondendo: "Eu vou, prometo." No fim da tarde, depois que Ana adormeceu, Eduardo acompanhou Helena até o estacionamento. O sol se punha atrás dos prédios, pintando o céu de tons avermelhados. Pararam perto do carro dela, e por um momento ninguém falou nada. "Eu não sei como agradecer", disse ele. "Você fez mais do que qualquer pessoa faria." Helena o encarou. "Não precisa agradecer. Eu só fiz o que devia ter feito desde o início, enxergar além dos números." Eduardo abaixou o olhar, tentando disfarçar a emoção. "Eu não entendo como você mudou tanto em tão pouco tempo. Talvez porque eu finalmente encontrei algo que me fez querer mudar", respondeu sem hesitar. O silêncio que se seguiu foi diferente. Havia algo entre eles, leve e intenso ao mesmo tempo. Eduardo deu um passo à frente, quase sem perceber. "Helena", começou, mas ela o interrompeu sussurrando: "Não diga nada." E entrou no carro. Antes de fechar a porta, olhou para ele e disse: "Amanhã, às 10. Quero conversar." Eduardo passou a noite sem dormir. Pensava nela o tempo todo. A força, a fragilidade escondida, o jeito como Ana sorria na presença dela. Algo nele queria acreditar que ainda podia haver espaço para um recomeço, mesmo depois de tudo. Pela manhã, arrumou o quarto do hospital e esperou o horário marcado.
Às 10 em ponto, Helena chegou. Vestia uma roupa simples, diferente da mulher de terno que ele conhecera. Trazia um envelope nas mãos. "O que é isso?" perguntou ele. "Um contrato, mas não de trabalho", respondeu. "Quero te oferecer uma vaga na fundação que financia projetos sociais da empresa. Lá, você pode trabalhar de casa e cuidar da sua filha." Eduardo ficou em silêncio, surpreso. "Por que está fazendo isso?" Helena respirou fundo. "Porque quero que você tenha uma vida digna, porque você me mostrou que não é fraqueza sentir." Ele segurou o envelope, mas não olhou o conteúdo. "E se eu disser que o que mais me importa agora não cabe em um contrato?" perguntou, olhando diretamente para ela. Helena pareceu entender o que ele queria dizer, mas desviou o olhar. "Não torne isso mais difícil", disse, com a voz trêmula. "Eu ainda sou sua ex-chefe." As pessoas não entenderiam. Eduardo se aproximou um pouco mais. "As pessoas não precisam entender. A vida é curta demais para viver fingindo que nada importa." Helena fechou os olhos como se lutasse contra o próprio coração. "Você não sabe o que está pedindo." "Sei, sim. Estou pedindo uma chance." Ela abriu os olhos e o encarou. Aquele olhar frio e impassível de antes já não existia. No lugar dele havia vulnerabilidade. Helena deu um passo à frente, quase sem perceber, e a distância entre eles desapareceu. Por um instante o mundo pareceu parar. Eduardo levantou a mão, tocou o rosto dela com cuidado e sussurrou: "Eu não quero te perder também." Helena segurou a mão dele e respondeu com a voz baixa: "Então não me deixa fugir." Ana, acordando no quarto, chamou pelo pai, e o momento se desfez. Helena recuou um passo, ajeitou o cabelo e sussurrou: "Vá até ela. A gente se fala depois." Eduardo a observou sair, o som dos saltos diminuindo até desaparecer. Ficou parado, olhando para o envelope em suas mãos. Naquele instante, percebeu que estava diante de uma escolha. Poderia aceitar o emprego e seguir a vida com segurança, ou arriscar o coração e enfrentar o desconhecido. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que doía mais: o medo de perder o que tinha ou a vontade de viver o que ainda não tinha começado. A manhã seguinte amanheceu clara, com o céu limpo, depois de muitos dias cinzentos. Eduardo acordou com o som de Ana brincando com a enfermeira no quarto. Ela já parecia outra criança. As bochechas mais coradas, os olhos vivos, a voz leve. Por um instante ele ficou parado, observando a filha, sentindo o coração aquecido por algo que não sabia nomear. Era alívio, mas também esperança. Depois de tanto tempo vivendo sob tempestades, ver aquele sorriso era como respirar depois de um mergulho longo demais. Helena não apareceu naquele dia. Eduardo esperou, tentando disfarçar a ansiedade, mas a cada hora que passava, o silêncio dela pesava mais. O envelope ainda estava sobre a mesinha, intacto. Ele o abriu, leu o contrato e viu que, além da vaga na fundação, havia um bilhete escrito à mão. Algumas oportunidades não são só de trabalho. Às vezes, são de vida. H. Guardou o bilhete na carteira e ficou ali, sentado, com o papel entre os dedos. Não sabia se aquele gesto era um adeus ou um convite. No fim da tarde, o médico confirmou a alta de Ana. A menina comemorou com um sorriso largo, e Dona Zuleide apareceu para ajudar com as coisas. Eduardo assinou os papéis, arrumou a mochila da filha e, pela primeira vez em meses, saiu pelas portas do hospital sem medo do que o esperava do lado de fora. O ar da rua parecia diferente, mais leve, mais cheio de possibilidades. Nos dias que seguiram, a rotina voltou aos poucos. Eduardo começou a trabalhar de casa, como Helena havia proposto. O salário era modesto, mas o suficiente para recomeçar. Ana se recuperava bem, e a casa, antes silenciosa e triste, agora tinha barulhos de risadas, desenhos coloridos nas paredes e cheiro de café fresco nas manhãs. Mesmo assim, havia um espaço dentro dele que permanecia vazio.
o espaço que Helena deixara quando desapareceu sem dizer nada. Uma tarde de sexta-feira, enquanto levava Ana ao parque, o celular vibrou. Era uma mensagem curta. "Posso passar aí hoje?" Assinada com um simples H. Eduardo sorriu sem perceber. O coração acelerou, como se o tempo tivesse voltado ao dia em que ela o demitira, mas agora por um motivo completamente diferente. Quando ela chegou, o sol já se punha. Vestia roupa simples, o cabelo solto, o olhar sereno. Ana correu até ela e a abraçou com força, como se a conhecesse há anos. "Eu sabia que você vinha, tia Helena", disse a menina radiante. "Eu prometi, não prometi?", respondeu Helena, ajoelhando-se para abraçá-la. Eduardo ficou observando a cena por alguns segundos, antes de se aproximar. Havia algo de surreal em ver aquelas duas juntas. A mulher que um dia representou sua ruína, agora fazia parte daquilo que mais amava. "Achei que tivesse ido embora", disse ele, quando ficaram a sós na varanda. "Eu precisava pensar", respondeu ela, olhando o horizonte. "Passei a vida tomando decisões rápidas, mas dessa vez eu quis sentir antes de decidir." "E o que decidiu?", perguntou, com a voz baixa. Helena virou o rosto e o encarou. "Que não quero mais fugir, nem de mim, nem de você." As palavras vieram simples, mas carregadas de tudo que havia ficado preso entre eles. Eduardo se aproximou e, dessa vez, não houve interrupções. Não houve medo. Apenas um abraço demorado, sincero, de dois corações que aprenderam a bater no mesmo ritmo. Nos meses seguintes, Helena se desligou da empresa. Abriu uma nova fase da fundação, voltada para famílias em tratamento médico, e convidou Eduardo para coordenar os projetos. O trabalho uniu ainda mais os dois, mas foi longe das reuniões e dos papéis que a vida realmente mudou. Ana passou a chamá-la de Tia Lê, e pouco depois o tia desapareceu naturalmente. Nas manhãs de domingo, os três caminhavam juntos até a padaria da esquina. Helena segurava a mão da menina enquanto Eduardo trazia o café. Era simples, mas cheio de tudo o que haviam perdido antes: paz, carinho e pertencimento. Um ano depois, numa tarde de outono, Eduardo e Helena se casaram em uma cerimônia discreta, no jardim de uma casa simples. Ana entrou de vestido branco, levando as flores que ela mesma escolhera. Quando o juiz terminou as palavras, a menina olhou para os dois e disse: "Agora a gente é uma família de verdade." Helena sorriu, com os olhos marejados, e segurou a mão de Eduardo. Ele olhou para ela e sentiu que todas as perdas, todas as dores, o levaram exatamente até aquele instante. Não havia luxo, nem grandes promessas. Só amor. Um amor nascido do caos, amadurecido pela dor e sustentado por algo que poucos têm coragem de escolher: recomeçar. Enquanto o sol se punha, Ana correu pelo jardim rindo. Eduardo a observava, com o braço envolto em Helena. Pela primeira vez em muito tempo, ele não temia o futuro. Sabia que qualquer que fosse o caminho, enfrentariam juntos. E isso bastava.